Caríssimos, bem-vindos ao terceiro broadcast, onde iremos abordar o importante papel da arquitetura para o mercado residencial de luxo e de que forma estes se adaptam à exigência de clientes com diferentes backgrounds e origens. Para nos ajudar a debater esta temática, temos hoje connosco o Armando Amaro e o Vítor Marques, arquitetos cofundadores do Office of Feeling Architecture, mais conhecido como OFA, e que é reconhecido no mercado pela sua postura disruptiva no que concerne à arquitetura e ao design. Vítor Marques, Armando Amaro, muito obrigado pela vossa presença neste broadcast. Obrigado a nós. O que eu vos queria perguntar é de que forma é que a OFA desenvolve o seu trabalho no âmbito da arquitetura. Enfim, falem-nos um bocadinho do vosso trabalho. Sim, para falar um bocadinho do nosso trabalho e da linguagem arquitetónica e do tipo de arquitetura que nós fazemos, vou-me reportar um bocadinho à data da nossa fundação. Nós nascemos num período de crise imobiliária, que por arrasto levou a construção também a entrar numa crise profunda, e quando nós saímos para o mercado, com a fundação do OFA, e eu, o Armando e o outro sócio que não está aqui presente, o Miguel Ribeiro, nós olhámos para a arquitetura sempre numa postura diferenciadora. O mercado estava saturado, havia um excesso de arquitetos, de gabinetes de arquitetura, o trabalho estava a ser cada vez mais reduzido e nós, entrando para o mercado, nesta fase, sabíamos que íamos ter uma tarefa um pouco diferente. Aliado a isso, a nossa visão arquitetónica, a nossa visão de linguagem de arquitetura, nós pensámos criar algo que fosse totalmente diferenciador e que criasse uma ruptura com o que estava estabelecido no mercado. Então procurámos ter uma inserção na arquitetura completamente diferenciadora, disruptiva, como disse bem, que nos pudesse catapultar para um mercado ou para um nicho de mercado que mais ninguém teria ou que pouca gente teria. Então fomos ganhando o nosso espaço, fomos crescendo e fomos evoluindo passo a passo. Portanto, claramente criar aqui a diferenciação no mercado da arquitetura. Exatamente. Vocês fazem também, agora mais a pergunta dirigida até para o Armando. O vosso trabalho não é só arquitetura, fazem outro tipo de trabalhos também, interpretando aqui necessidades específicas das pessoas, também naturalmente na área daquilo que diz respeito à concepção. Mas a pergunta é de que forma é que vocês interpretam as necessidades e os sentimentos das pessoas? Nós temos sempre uma reunião com o cliente, sempre na abordagem de ver o que é que ele pretende. Tentamos forçar o cliente a querer ele próprio mais dele, forçar as ideias que ele tem, interpretá-las e devagarinho mostrar ideias, evoluindo tanto ao nível da arquitetura e até, como o Adriano estava a dizer, nos outros âmbitos, até do design, seja de peças de mobiliário, situações personalizadas, sempre a ajudar o cliente a crescer ele próprio numa identidade própria, vingando também esta visão vanguardista que vemos da sociedade para o futuro. Esse é um foco principal e digamos, que nos marca e para ajudar até na diferenciação do próprio cliente, que é o cliente tipo de luxo, que procura sempre esse tipo de itens mais diferenciados. Esta disrupção de que nós falávamos há bocado, eu que já vos conheço há alguns anos também, que temos trabalhado também conjuntamente e com muito gosto e com sucesso, eu que conheço as vossas linhas, ou seja, se eu olhar para um trabalho desenvolvido pela OFA, há uma identidade. Claro. E há sobretudo aquilo que falávamos há bocado, quer eu, quer vocês próprios, essa questão da disrupção. Como é que os clientes olham para esta disrupção quando vocês efetivamente a apresentam? Como é que eles interpretam isso? Que sentimento é que manifestam? É um choque, sim. É um choquezito. Eu acho que nós até gostamos desse primeiro impacto, ver como é que o cliente vai reagir. Se bem que alguns deles, tendo a noção de que nós já estamos inseridos no mercado há algum tempo, alguns deles também já vêm um bocado, já viram e já vêm na expectativa de buscar algo diferenciador. Mas estão sempre naquela noção de o que é que vai ser apresentado, tendo em conta o que eu pretendi como ideias. Qual é a interpretação que eles vão ver das nossas ideologias. Mas no final de contas é um choque que depois acaba por se interiorizar e se gostar e até se defender. E até defendem com muito afinco. Muitos deles viram-se e começam a defender o próprio projeto e exigem que não hajam cópias. Sim, exatamente. Eu acho que gera essa questão da identidade
as pessoas vão-se começando a identificar com o projeto, por ele ser único, por ser exclusivo, por ser diferenciador, e cada vez mais a sociedade procura o diferente, procura o arrojado, porque está farta de viver, acho eu que está farta de viver num padrão, numa sequência já muito igual. Então procura este tipo de diferenciação, não só no mercado de luxo, como falou, mas num segmento médio, alto e médio, há esta procura desta diferença, sim. Muito bem. Recentemente também estiveram na shortlist para os prémios lusófonos da arquitetura e design de interiores. Querem falar um pouco sobre esse trabalho que foi desenvolvido? Sim. Que foi o concurso? Desde já é com bastante orgulho que vemos essa nomeação para a shortlist. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto foi um trabalho desenvolvido, nós fomos convidados pela entidade promotora do prémio a apresentar um concurso, um projeto no âmbito do concurso, qual nós apresentámos uma casa desenvolvida aqui no centro de Braga. É provavelmente dos nossos projetos em execução o mais arrojado, o mais irreverente e até o mais marcante. E nós quisemos mesmo criar esse vínculo no concurso, quer dizer, nós vamos com uma linguagem, vamos com uma entidade nossa, então vamos com aquilo que mais marca e mais pauta a nossa identidade. O projeto mais marcante que mais marcante. Vocês tiveram uma encomenda de um cliente, vocês fizeram ali algo de facto completamente disruptivo. Exatamente. Marcante, diferenciador, e portanto tiveram nesse trabalho sem de facto limites. É único. Portanto, uma situação, como diz o Armando muito bem, quase sem limites, e pegaram nesse projeto e foi esse que apresentaram. Exatamente. E foi daí que foi este. Exatamente. E ver essa nomeação para uma shortlist é extremamente gratificante, porque há uma aceitação mais do que o próprio projeto em si, da qualidade técnica desenvolvida no projeto. Nota-se que há uma aceitação e uma premiação de uma ideologia que nós defendemos e da postura com que nós estamos na arquitetura. Claramente a aposta na diferença. Exatamente. Bem, aquilo que nos traz cá hoje um bocadinho é falarmos do segmento do luxo residencial, da arquitetura e do design neste mesmo âmbito. Já falámos aqui dos aspectos disruptivos, já falámos efetivamente deste vosso prémio, que efetivamente com um produto diferenciador acaba por vos aportar esta diferenciação e este reconhecimento no mercado da arquitetura. De que forma é que o trabalho que têm vindo a desenvolver na OLFA e daquilo que é o trabalho da arquitetura em geral, como é que nós podemos articular este vosso trabalho no âmbito da arquitetura com o mercado da intermediação imobiliária no segmento de luxo? Eu acho que tem que ser complementar, e nós no trabalho que temos desenvolvido enquanto parceiros das decisões e soluções, eu acho que nós fazemos isso bastante bem, porque tem que haver uma cooperação e complementaridade entre ambas as partes. O promotor imobiliário, lá está, procura, o promotor imobiliário não, A mediação imobiliária. Sim, a mediação imobiliária São coisas diferentes, completamente distintas. A mediação imobiliária procura sempre produto para apresentar, para vender. E quando se fala de arquitetura, quando se fala de autoconstrução, é algo completamente diferente. Não há um produto palpável que se vai vender. Vai-se vender um projeto, um conjunto de ideias, um enquadramento num terreno, vai-se vender algo que não é palpável. E se não houver uma proximidade entre o mediador imobiliário e nós, projetistas, e eventualmente a empresa de construção, o processo vai romper em alguma das partes. Portanto, tem que haver um apoio muito próximo e constante durante o processo, para haver uma coerência no discurso perante o cliente, para haver um apoio nas dificuldades que vão ser encontradas no licenciamento camarário, na fase de alvará de construção e durante mesmo a própria construção, para dar uma oferta. Lá está, para sermos coerentes, para sermos fortes na apresentação da proposta, e isso faz-nos crescer, ainda para mais num segmento de luxo que por si só é um segmento mais exigente, com mais peculiaridades, mais... Sim, o cliente pretende ver sempre uma segurança na equipa toda que o envolve, e no segmento de luxo uma boa equipa à volta, cada um nas suas áreas, a arquitetura na arquitetura, a mediação na parte da mediação, seja de financiamento até das ideias do cliente, a atualização de documentos legais, essas questões todas. O cliente ter esta equipa toda à volta é muito importante, a funcionar em sintonia completamente. E acima de tudo, haver exatamente aqui uma equipa, neste caso a OLFA, e eu conhecendo o vosso trabalho como conheço, que de facto faz esta ligação entre aquilo que é a proposta de valor do próprio cliente, a empresa que vai construir, e portanto, e vocês que vão projetar, mas que de facto conseguem depois criar a harmonia necessária para que o projeto se desenvolva com o mínimo de
de questões possível e, portanto, Claro. com Influa. problemas e, portanto, de uma forma mais regular. Sim, exatamente. Segmento de luxo. Sinónimo de singularidade, sinónimo de personalização. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Como é que quebramos, como é que conseguimos quebrar esta barreira da personalização e da distinção daquilo que cada pessoa valoriza relativamente àquilo que pretende ter? Como é que vocês quebram esta barreira? Como é que articulam isto em termos da vossa interpretação no âmbito da arquitetura? Sim. A partir daí eu acho que isto entra um bocado em contexto com aquilo que o Armando disse há bocadinho. Nós tentamos fazer sempre uma leitura muito profunda do cliente e quando ele nos chega a nós, sabendo que, logicamente, nós temos a nossa identidade arquitetónica, mas tentamos sempre fazer uma leitura do cliente muito aprimorada, procuramos que ele nos explique exatamente aquilo que quer e às vezes torna-se difícil porque lá está, quando falamos de arquitetura, quando falamos de design, muitas vezes lidamos com emoções e não propriamente com razões e a transmissão de emoção é muito mais difícil que a transmissão de razão. Então nós tentamos sempre dar inputs ao cliente que o faça, seja mostrando projetos nossos, que o faça sentir alguma coisa para nós fazermos uma leitura daquilo que o cliente quer. Do ponto de vista racional e aquilo que é mais funcional na parte de um projeto, lá está, tentamos, mais uma vez digo, fazer uma leitura muito precisa do cliente e depois adaptar o nosso projeto dando resposta a todas as questões que ele nos colocou, nunca perdendo, obviamente, a nossa identidade arquitetónica e a nossa linguagem. Sim, traduz-se muito até as relações espaciais no interior que não se vê nas imagens. As imagens vê-se muito uma identidade arquitetónica, não é? Mas já por fora da casa, pelas materialidades escolhidas, vê-se já muito da personalidade até do cliente. Temos clientes que nos puxam também a elevar mais o limite, como temos outros que também querem algo distinto, mas com menos força, digamos, a nível de forma. Por outros aspectos, também as relações interiores dos espaços, os clientes querem áreas mais open space, divisões de espaços sociais diferentes entre uns e outros, a nível da organização espacial, traduz-se muito aí a personalidade do cliente, que nas nossas formas, a própria organização do espaço interior também tem que ser coerente no que se traduz na forma exterior da casa, porque a leitura, como são leituras muito de volumes contínuos e que se intersetam em si, com linhas de força muito vincadas, essas linhas de força traduzem-se no interior em espaços, seja uma sala, seja um quarto, seja um escritório, muito definidos, e essa tradução pode-se ver até no exterior. Quem conhece o cliente pode ver no exterior quase como que está organizado o espaço da casa no seu interior. Eu costumo dizer que na mediação imobiliária que existe sempre um processo de qualificação emocional e financeira. E, portanto, nós dizemos muitas vezes o quê, o porquê, o onde, o quando, o como são aspectos fundamentais. E aquilo que eu depreendo das palavras dos dois é que vocês fazem exatamente a mesma coisa, naturalmente sempre na perspectiva da criação, da arquitetura, não é? Portanto, com a vossa própria linguagem, que é aquilo que pretendem oferecer ao cliente, mas depois criando também aqui as sinergias para que o processo de facto se desenvolva, seja execuível e a obra aconteça. Claro. A relação com os vários agentes também do mercado, imobiliárias, a construção civil, entre outros, a pergunta basicamente é esta: oportunidades de melhoria, o que é que o mercado necessita efetivamente enfrentar para angariar mais clientes, vocês no vosso trabalho, nós no nosso, diferentes clientes e com acréscimo de valor. Qual é a vossa interpretação disto? O que é que podemos fazer para melhorar de facto este processo em benefício de todos e em benefício do próprio mercado e daquilo que é o nosso score e daquilo que queremos efetivamente captar? Sobre essa questão, ocorre-me logo a dizer uma coisa. Eu acho que tem que haver uma percepção real das partes envolvidas no negócio. Muitas vezes a sensação que eu tenho é que as partes puxam um bocado para o seu lado sem pensarem no negócio em si. Em alguns casos particulares, não vale a pena mencionar, mas sim, acho que essa é uma questão. Sim, exatamente. Essa para mim é a parte que deve ser melhorada de forma imediata. E depois lá está, é trabalhar em cooperação, pensando no cliente e promovendo o nosso negócio e o nosso produto de uma forma unitária. Não cada um vender o seu papel, pondo em causa o papel do outro, mas sim trabalhar em conjunto para que nós possamos ser coerentes e sermos mais fortes na postura do mercado. Os diferentes agentes têm que perceber que sozinhos são muito pouco,
e juntos podem ser muito mais. E essa parece-me ser a lógica do mercado e o futuro. Sim, a força das parcerias neste aspecto é crucial. Se haja uma dúvida, qualquer coisa, telefona só ao parceiro que está mais dentro daquela área, daquele assunto e vice-versa, e agiliza-se logo a facilitação da angariação do cliente. Por outro aspecto, eu também vejo muito, acho que temos notado na nossa empresa muito isso, a força do digital cada vez é maior, e uma boa promoção de parcerias de conjunto até no formato digital é fundamental. tem impacto visual e tudo, acho que é cada vez mais fundamental. E dá-nos escala. E dá-nos escala, claramente. Mas há uma coisa que fica aqui claramente manifesta, é que temos todos que ir no mesmo sentido, ou seja, Exatamente. todas as pessoas que cooperam no sentido de que o negócio seja atingido, é importante que as forças individuais rumem todas no mesmo Exatamente, sentido, para que de facto a soma das partes constitua uma unidade, Claro. mas uma unidade com pequenos força. compromissos sempre, de partes a partes, mas Sim, com o sim. objetivo final, a força é sempre maior, sem Sim. sombra de dúvida. Bem, a OFA Condução e Soluções naturalmente que vai continuar. Esta tem sido uma parceria também de sucesso. Eu quero agradecer a vossa disponibilidade de estarem aqui presentes hoje no Boro Broadcast. Continuo a desejar-vos muito sucesso e muitas felicidades. Vamos Obrigado. continuar a fazer coisas disruptivas, vamos continuar a fazer Certamente. coisas diferentes e vamos evoluir também para o segmento de luxo, onde vocês já estão, que fazem tão bem, mas que nós também vamos avançar nesse sentido. Muito Assim obrigado. faremos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Hoje o nosso podcast esteve subordinado ao tema arquitetura, em que esteve presente o parceiro OFA. Estejam atentos ao próximo episódio do broadcast. Até breve.